e mágico. O padre não somente colocava água sobre o bebê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele acrescentou um bocado de rituais perversos que saíam da imaginação do homem. Ele colocava um pouco de sal na boca, ele aspirava sobre a criança para assim fazer sair o diabo da criança. Ele ungia com óleo esta criança, ele colocava saliva nas orelhas e no nariz, ele fazia o sinal da cruz, ele fazia muitas outras coisas neste ritual supersticioso. E a igreja ensinava e o povo acreditava que este ato mesmo de batismo estava realmente lavando o pecado daquela criança. Ex opera operato, quer dizer que pelo mero fato de fazer, está feito. É real. Batismo lava pecados. Água pode lavar pecados. E este ensinamento, que está muito longe do ensino bíblico sobre batismo, levou às consequências que a heresia e a falsa doutrina sempre leva. O povo vivia sem santidade, pensando que eu estou na igreja, eu sou batizado, eu faço parte do grupo, então está tudo bem comigo, eu vou para o céu. E na grande reforma, nós não somente temos a reforma que é das nossas origens, que representa nossas origens como presbiterianos e reformados, mas também nós temos aquilo que nós podemos chamar da reforma radical. Isso é um movimento anabatista. E eles reagiram contra os abusos de Roma, jogando literalmente fora o bebê com a água do banho. Eles disseram: nós não aceitamos batizar filhos dos crentes. A igreja é composta somente de adultos que tomaram uma decisão de se arrependerem e que decidirem receber o batismo. Agora, foi uma boa ideia reagir contra os abusos da igreja romana, mas não foi uma boa ideia jogar fora uma prática bíblica que a igreja pratica desde a época dos apóstolos. Não foi uma boa ideia esquecer que toda a Bíblia, desde Gênesis, afirma que Deus é um Deus que atua e que opera por meio das gerações. Nós vemos isto em Adão e Eva. Logo, Deus revelando como Ele é, como Ele opera por meio da raça humana. Deus criou este mundo não para ser um vazio, mas para ser habitado com muitos seres, homens, mulheres, crianças, vivendo para a sua glória. Mas como Deus queria chegar lá? Será que no sexto dia Ele criou como os outros seres? Será que Ele criou muitos seres humanos? Ele encheu os céus com aves e pássaros. Ele encheu a terra e os mares com animais, com peixes e animais marinhos. Mas o que Ele fez quando chegou o momento de criar o homem? Ele criou um casal só. Porque o propósito de Deus se revela na ordenança que Ele deu a Adão e Eva, de ser frutíferos e multiplicar, e encher a terra por meio das gerações, por meio do nascimento de bebezinhos fofinhos, que iriam crescer, casar e ter outros bebês. Assim aprove a Deus encher esta terra com homens, mulheres e crianças adoradores que estavam louvando a Deus em santidade. E quando o homem diz: cai fora, Deus, nós vamos ficar do lado do diabo. E quando acontece esta rebelião da queda, e toda a raça humana, todos os dois, está do lado do inimigo, Deus não muda seu propósito. Quando Ele vem em Gênesis capítulo 3, verso 15, com aquilo que nós podemos chamar a primeira pregação do Evangelho de Cristo,
ele fala da salvação, ele fala da vitória do descendente da mulher, que é Jesus Cristo, que vai esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo. Ele fala sobre o Evangelho em termos das gerações, em termos de descendência. Criação em termos de gerações. Salvação e redenção em termos de gerações. E nós vemos isso lendo, se você pega sua Bíblia, vocês estão lendo em Gênesis agora como igreja, e vocês já passaram por Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, e vocês já perceberam que Deus vem a Abraão, e Ele não diz a Abraão, eu vou escolher você, e fulano, e Beltrano, juntando um grupo de pessoas que aceitaram me seguir e me amar e se arrepender de seus pecados. Não. Deus chama Abraão para fazer dele uma nação por meio das gerações. Eu sou o teu Deus e o Deus da tua descendência. E como vocês viram recentemente em Gênesis 17, Deus diz: se você não circuncidar o seu filho, colocando a marca da aliança nele, ele tem que ser cortado do povo. Ele quebrou minha aliança. Deus é um Deus das gerações. Nós vemos isso nos 10 mandamentos. No segundo mandamento, que fala sobre o modo correto de adorarmos a Deus, Deus nos diz e nos ensina que Ele é um Deus santo e zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O juízo de Deus se manifesta em termos de gerações. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O amor de Deus se manifesta por meio das gerações. Deus é o Deus do seu povo, Deus é o Deus também dos filhos daqueles que amam a Ele. Isto fica claríssimo no Antigo Testamento inteiro. E Deus não é mutável, Deus não pode mudar. Ele é imutável. Então não é uma surpresa que quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que Deus está agindo ainda da mesma forma, como Ele agiu antes da queda, por meio das gerações. Como Ele agiu logo depois da queda, durante todo o Antigo Testamento. Também em nosso texto hoje de manhã, nós vemos Deus mais uma vez revelando o Evangelho em termos das gerações. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos. Notem bem que Pedro não se levanta dizendo: pessoal, é o seguinte, Deus criou a raça humana em termos das gerações. Ele falou logo depois da queda da redenção e salvação em termos das gerações. Ele passou todo o Antigo Testamento operando e trabalhando e atuando em termos das gerações. E agora Deus mudou, porque agora o filho não tem nada a ver com Deus. Vamos ter que esperar o filho crescer e tomar uma decisão, convidar Jesus para dentro do seu coração. E a promessa é só para vocês adultos. Criança fica fora agora, porque em Jesus ficou muito melhor. Nós chutamos as crianças fora do povo de Deus. Será que Pedro falou isso? Muito pelo contrário. Pedro proclama o Evangelho nos termos de sempre. Ele proclama o Evangelho de um Deus que é o Deus de sempre, o Deus do seu povo, de geração em geração. E esta promessa nós vamos ouvir hoje de manhã, dirigida a nós. Veja como começa o texto lá no verso 39. Começa com uma palavra importante: pois. O Espírito Santo não coloca palavras à toa na Bíblia. Então, esta palavra pois nos ensina algo importante, porque está fazendo uma conexão com aquilo que vem antes. O que Pedro acabou de falar, ele disse aquelas pessoas alguma coisa
E no verso 39 ele dá a base da sua afirmação. Pois, para vós outros é a promessa. Então, qual é a situação? Vocês conhecem muito bem. Pentecostes. O Espírito Santo se manifestou com poder, com sinais e maravilhas. Todo mundo ficou impressionado, correu para ver o que estava acontecendo. Pedro se levantou, pregou às multidões, afirmou que aquilo que eles estavam presenciando não era nada menos do que o Jesus exaltado, derramando o seu Espírito sobre sua igreja. O Jesus que vocês mataram e rejeitaram, ele foi exaltado por Deus, e ele agora está cumprindo as antigas profecias que falam sobre o derramamento do Espírito sobre o povo de Deus. O Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. E no verso 38, Pedro está falando com pessoas que ficaram arrasadas de ouvir que eles tinham crucificado aquele que Deus chama Senhor e Cristo. Eles mataram o Messias. Pense como isso caiu nos ouvidos dele. O povo de Israel estava esperando há milhares de anos, milênios, esperando a vinda do Messias. E de repente Pedro se levanta e diz: bom, o Messias chegou e vocês mataram. Imagine como eles estão se sentindo. Matamos o Cristo, o Messias, o Mashiach. E compungiu-se, diz o coração, perguntaram: que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro está no verso 38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre batismo, ele fala sobre duas coisas que o batismo significa ou aponta: remissão dos pecados e recebimento do Espírito. Agora preste atenção como ele fala lá no verso 38. Ele diz: arrependei-vos. Isso é algo dirigido às pessoas. Ele está falando na segunda pessoa do plural, mas logo ele muda. Isso se reflete também em nossa tradução. Cada um, no grego não tem aquela palavra de vós, mas e cada um seja batizado. Resumindo, na língua original, a forma que Pedro fala, ele chama todos que podem ouvir para se arrepender. Mas depois ele diz que cada um deve ser batizado, e a forma que ele fala significa que se tivesse crianças pequenininhas entre a multidão, Pedro estava mandando também o batismo deles. Não prova nada em favor nem contra, mas a linguagem dele significa que qualquer criança na multidão deveria receber batismo. Note também que Pedro fala que eles devem ser batizados. Seja batizado. É passivo. É algo que a pessoa recebe. Não é que Pedro está dizendo: vocês devem decidir, eu vou me batizar, como às vezes nós ouvimos em nossos dias. Pedro não chama ninguém para fazer uma afirmação a Deus pelo seu batismo. Ele não apresenta batismo como afirmação do homem, e sim como uma afirmação de Deus. Isso é muito importante. Uma das maiores razões que tem tanto repúdio contra o batismo dos filhos da aliança nos nossos dias é que as pessoas não entendem esta distinção tão importante. Se batismo é uma afirmação do homem a Deus, com certeza nossos filhos não podem afirmar nada a Deus, porque não têm entendimento. Então devem ficar longe e fora do batismo. Mas se batismo é uma afirmação de Deus, quem pode dizer a Deus: Deus, tu não podes afirmar nada para meu filho, espera o dia que meu filho vai crescer e permitir que o Senhor faça alguma afirmação a ele.
E Pedro, como já falamos, liga duas coisas ao batismo.